Abra aí a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 até o 10. Nós vamos estar lendo essa mensagem, e eu mandei uma série de mensagens, um videozinho para cada um dos irmãos hoje, falando que nós vamos fazer uma série de ministrações, 4 ministrações no mês de junho, com o tema A Igreja do Arrebatamento, baseado na epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E eu gostaria muito que você que veio hoje, que você possa vir na terça-feira que vem, e você traga outras pessoas para estar vindo também na terça-feira, e eu peço encarecidamente e insisto até que você participe, porque nós vamos estar nesse seminário de crescimento espiritual, que também é um culto de ensino, é o culto da família, tá certo? Só mudou o nome, mas o conteúdo é o mesmo, tá certo? Vamos estar lendo. E Silvano, ou Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Glória a Deus. Nosso Deus, você pode agradecer a Deus pela palavra, pela oportunidade que nós temos de ler a palavra. Tem muitos países que não têm a oportunidade que nós temos de ler a palavra do Senhor Deus. Como eu falei, nós vamos falar uma série de mensagens nesse mês de junho sobre a igreja de Paulo aos Tessalonicenses. Se você quiser, você também pode trazer seu papel, uma caneta para você fazer algumas anotações, ou a própria Bíblia, você que tenha o hábito ou alguma Bíblia que você possa fazer algumas anotações. E eu quero estar falando sobre essa carta com o tema A Igreja do Arrebatamento. Mas antes de nós, e eu quero insistir, e eu quero incentivar aos irmãos, a esta semana, de hoje a 8 dias, daqui uma semana, você tem, durante essa semana, você ler a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu gostaria que incentivar, você que não teve a oportunidade de ler a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que você leia essa semana, para que você possa compreender, a sua cabeça possa abrir, e que você possa se inteirar justamente do assunto que nós vamos estar falando. Mas antes de nós entrarmos na mensagem que eu quero estar falando hoje, eu gostaria que nos situarmos um pouquinho sobre a carta que Paulo escreveu, e esse foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Nós muitas vezes achamos que o primeiro escrito, o primeiro documento que foi escrito no Novo Testamento foi algum evangelho. Não foi, né? Não foi. Dos evangelhos, o primeiro evangelho a ser escrito foi justamente Marcos, foi o primeiro evangelho. Mas o primeiro escrito do Novo Testamento foi justamente a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira de Paulo aos Tessalonicenses, e ele escreveu quando ele estava em Corinto.
no ano de 50 a 55 depois de Cristo. De 50 a 55 é a data da carta que Paulo escreve. Agora, para você se situar, por que Paulo escreve essa carta para a igreja? Quando você, e nós vamos citar esse texto aqui, se você ir lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do 1 até o 12 ou 13, vai narrar a história, e você lê na sua casa esse texto, vai narrar a história da evangelização, ou da chegada do evangelho nas terras da grande metrópole chamado Tessalônica. Por isso que fala aos Tessalonicenses, quem nasce em Tessalônica é os Tessalonicenses. Uma grande cidade. Estima-se, alguns historiadores, que era na época de Paulo, havia cerca de 200.000 pessoas na cidade. Não é uma cidade pequena, é uma cidade grande, 200.000 pessoas. Uma das principais cidades da Macedônia. Se você olhar um texto antes, no capítulo 16, Paulo, ele tenta ir para a Ásia, mas Deus quer que ele vá para a Europa. E ele tem um sonho, e no sonho, alguém dizendo, atravesse a Macedônia e nos ajude. Atravesse a Macedônia e pregue o evangelho para nós. E a Bíblia diz que, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que Paulo chega, e como bom crente, nós quando vamos para uma cidade, ou a passeio, ou de passagem, nós reparamos onde tem igreja, não é verdade? Onde tem igreja? Eu quero ir na igreja. Paulo, então, ele vai para a sinagoga dos judeus, e durante três sábados, que era o dia que se reunia na sinagoga para ler a palavra de Deus e para se discutir a palavra de Deus, Paulo, ele foi para a sinagoga dos judeus que estava lá em Tessalônica e anunciou a palavra de Deus. 3 semanas, 21 dias foi o suficiente para que o evangelho pudesse ser plantado nas terras, na cidade de Tessalônica. E a Bíblia diz que alguns judeus acreditaram e creram. E uma grande quantidade de gregos, de gentios, Eberson, também se reuniram, juntaram-se a eles. E eles estavam sitiados ou morando numa cidade, na casa de um hóspede chamado Jasson, ou Jason. E as pessoas iam lá no decorrer da semana para ouvir mais do evangelho. A ponto que, eu estou só situando para que você possa se situar, você vê o pano de fundo dessa carta, e aí os judeus enfurecidos, os gentios, os judeus enfurecidos, eles acusam, e aí usa uma expressão interessante para esses 3 homens de Deus, dizendo, chegou nas terras de Tessalônica aqueles que reviravam, ou que eles agitaram, os agitadores do mundo. 3 homens que estavam abalando as estruturas do mundo, chegaram aqui, e acusaram-os de complô ou de traição ao imperador César. E eles tentaram prender, matar, e eles saíram fugidos de Tessalônica e foram para Bereia. Se você ler o texto lá, eu só quero que você se situe. E Paulo, mesmo à distância, ele fica preocupado como fundador, como plantador da igreja, como missionário, como professor, como homem de Deus, como pai espiritual daquela igreja. Ele se preocupa, porque era uma igreja tão recente, ficou órfã, tão nova, tão recente da presença de Paulo, e ele se preocupava. E Deus deu a Paulo a estratégia de escrever uma carta e pastoreá-los à distância, e resolver alguns problemas, porque por conta da ida de Paulo, ou da estada de Paulo, houve uma perseguição contra aquele grupo de crentes, aquela pequena igreja. O povo se inflamou, uma perseguição instaurou contra aquela igreja, algumas incompreensões da palavra, algumas perseguições, e Paulo então pega a sua pena, pega o seu pergaminho e escreve a carta aos Tessalonicenses, incentivando, amando, encorajando, doutrinando, ensinando, reafirmando.
a preocupação de Paulo em cuidar da igreja. Uma igreja tão pequena, tão recente, mas tão firmada na palavra de Deus, sendo atacada, mas o Paulo, sabendo que há uma promessa do próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele acreditou que aquela pequena igreja, sendo perseguida, estava na mão do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu gostaria de estar falando hoje, com esse bloco de texto que nós lemos, sobre o perfil de uma igreja modelo. Eu quero colocar um tema na mensagem de hoje, é o perfil de uma igreja modelo. Todas essas duas palavras, elas são muito conhecidas e familiarizadas por nós: perfil e modelo. O perfil, né, um modelo, o exemplo, né, a definição, as características, o perfil, as características da igreja modelo, que nós devemos ter baseado no texto e na igreja aos Tessalonicenses. E eu quero estar falando algumas coisas que esta igreja, tão respeitada e tão amada do apóstolo Paulo, o que essa igreja tende a nos ensinar como modelo. E talvez você que está aí me ouvindo poderia dizer assim: mas não existe igreja perfeita. Não existe igreja sem defeito. Realmente não existe. Não existe igreja sem desafios. Você vai ler a carta de Paulo aos Tessalonicenses essa semana e você vai perceber que eles lidaram com problemas terríveis dentro da igreja. E eu acho até interessante que isso nos mostra que problemas existem no meio da igreja. Mas a igreja não deixou de ser santa pelos problemas que existem dentro dela. Então, nós olharmos para os defeitos e os problemas dentro da igreja, é uma coisa é uma coisa que sempre vai existir, que sempre existiu, e que sempre vai existir. Só deixará de ter problemas dentro da igreja na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nossos corpos serão transformados, nós teremos a mente de Cristo Jesus, e aí essa nossa humanidade será colocada de lado. Aí sim, nós seremos a estatura de varão perfeito. Mas enquanto aqui, nós estamos num processo de santificação, e nós somos seres humanos, cheio de defeitos, cheio de erros, cheio de falhas, mas nós somos santos, chamados pelo Evangelho, preciosidade de Deus, de Cristo, amados e queridos, menina dos olhos do Senhor, como diz na palavra de Deus. Mas o que é que nós podemos aprender com esta igreja, pastor Davi? Talvez você pergunte: o que é que eu como igreja, e aí eu quero que vou chamar a sua atenção rapidamente, quando você falar igreja, eu quero que você pense em você. Eu não quero que você pense na igreja como instituição apenas. Eu não quero que você pense na igreja só a liderança, só o pastor ou só os obreiros. Eu não quero que você pense na igreja como seu colega do lado. Eu quero que a primeira pessoa que vier na cabeça, quando você pensar em igreja, seja você. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos parte, congregamos na igreja, mas nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então eu, como igreja, o que é que eu posso aprender com a igreja aos Tessalonicenses como modelo, como perfil? Primeiro, coloca lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 1 ao 9, eu não vou estar lendo, mas eu quero colocar ele. A igreja aos Tessalonicenses é uma igreja que, apesar das circunstâncias, e aí falando circunstâncias contrárias, porque quando você vai olhar para a história dos Tessalonicenses, você vai perceber que era uma igreja
em que pastor nenhum queria assumir. Se você olhasse a igreja aos Tessalonicenses e compreendesse o contexto espiritual e cultural que envolvia ela, você pensaria, essa igreja, apenas criada ou nascida em 3 semanas, o pastor foi expulso da cidade, não houve tempo de maturação, de doutrina, não vai vingar, não vai dar certo. Talvez nós pensaríamos assim. Ou seja, é uma igreja que, apesar das circunstâncias contrárias, é uma igreja que sempre floresceu. Aleluia. Glória a Deus. E aí está o texto, no capítulo 17, Kaique, do 1 ao 9, você vai ler na sua casa. Eu já li o texto, já falei, mas eu quero que você leia na sua casa. Porque logo no início do trabalho evangelístico, a cidade, e eu volto a falar, uma cidade importantíssima, uma cidade com cerca de 200.000 pessoas, a cidade inteira ficou sabendo do processo de evangelização que Paulo iniciou, e a cidade inteira se voltou para aquele grupo de recém-fiéis. Aqueles 3 homens que levaram o evangelho, junto com aqueles pequenos, aqueles irmãos que estavam começando a caminhada da fé agora, a igreja, a cidade inteira se voltou contra eles, perseguindo, tentando destruir. Há alguns historiadores que dizem que houve assassinatos, morte. Qual crime? Aceitado a Jesus como seu Salvador. Mas uma coisa que eu tenho que aprender é que, primeiro, quando eu penso na história de Tessalonicenses, é que os planos de Deus devem prevalecer sempre sobre a vontade humana. Por que, pastor, que o senhor fala isso? Porque quando você olha na palavra do Senhor, você vai perceber que Paulo já tinha, e ele evangelizou Tessalonicenses, Francisco, ele evangelizou essa cidade na segunda viagem missionária. Já havia todo o roteiro de evangelização, e Deus desejou que fosse anunciado o evangelho da graça na Macedônia. O apóstolo Paulo queria ir para o outro lugar. O apóstolo Paulo achou que o continente asiático queria receber o evangelho, mas Deus já tinha no seu coração dizendo, não, é a Europa que vai receber o evangelho da graça. Sabe o que eu aprendo com isso? De que é Deus que direciona os passos da igreja, de que é Deus que direciona os passos do evangelho, de que é Deus que direciona os passos dos servos e servas dele, de que é Deus que direciona para fazermos a sua vontade, o seu querer, e de que vontade humana nenhuma é superior ao decreto final de Cristo sobre a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz, alguns textos dizendo que não foi, inclusive, alguns atos, não foi de vontade humana. Isso me dá uma segurança tão grande. Como assim, pastor? Por exemplo, você hoje conhece o evangelho, porque alguém que obedeceu à voz do Senhor, talvez queria ir para outro lugar, mas foi para um outro lugar, onde você estava, e você ouviu o evangelho, e você aceitou o Senhor Jesus como Salvador, e hoje você está aqui, por quê? Porque Deus no passado direcionou alguém para encontrar com você, e o evangelho da graça te ser anunciado, e hoje você tem o privilégio de ter o seu nome escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É Deus que direciona os passos da igreja. É Deus que direciona os teus passos. Há momentos que nós não entendemos por que algumas portas são fechadas.
Às vezes nós não entendemos por que algumas idas não nos é permitido. Há momentos que nós não sabemos por que as coisas não fluem num projeto que você mesmo criou. É porque Deus tem um plano maior do que o nosso, e o projeto dele muitas vezes não é permitir você fazer o que você quer, mas te usar para realizar algo maior do que ele quer. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O profeta Jeremias diz assim, do Senhor falando, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um futuro extraordinário. Os pensamentos de Deus para a sua igreja sempre são de bênção e de vitória. Aleluia. Quando eu penso na igreja, e agora eu quero falar sobre a congregação aqui em Vila Brasília. Na eternidade, Deus já havia sonhado, projetado com este lugar aqui. Aqui já foi um campo de futebol, né? Meu pai já jogou bola aqui. Aqui é o campo da vila, né? Tem algumas pessoas aqui que lembram, não lembra? Que aqui foi um campo de futebol, né? Aqui foi um campo de futebol. Se você falasse para o meu pai que ele estaria jogando num campo em que se tornaria uma igreja, e que o filho dele, que nem era nascido ainda, seria o pastor, ele não acreditava. Meu pai jogava aqui, ele era solteiro e recém-casado. Meu pai começou a jogar bola cedo, 14, 13 anos. Aqui. Né? Conheceu, né? Né, Tito? Mas Deus já havia sonhado com isso aqui. Deus já havia sonhado com você aqui. Deus já havia sonhado com o teu ministério. Deus já havia sonhado com aquilo que Ele entregou na tua vida, para você realizar e para você fazer. Agora tem uma coisa para te dizer: tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer uma coisa, outra coisa, é para a honra, é para a glória e para louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então não se preocupe se as portas fecharam para você, é porque Deus, na sua onisciência, já abriu outra, que você será muito útil. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo, é que apesar das circunstâncias, ainda nesse texto, das circunstâncias contrárias, eu aprendo que perseguição humana não pode destruir a obra de Deus. Quando eu olho para a igreja dos Tessalonicenses, irmã Marlene, eu percebo que se esta igreja tão pequena, tão nova, envolta de tanta perseguição e de tanta hostilidade, como eu falei, todos poderiam, quem sabe, dizer: não vai dar certo, porque eles não vão aguentar a perseguição. Eles aguentaram. Eu entendo que as perseguições que a igreja hoje, e eu falei no início da minha palavra, que não pense em igreja como um templo apenas, como instituição, como uma liderança, mas eu quero que você pense em igreja como você fazendo parte da igreja. As perseguições que nós enfrentamos por conta do Evangelho não vai destruir a obra de Deus sobre essa terra. Independente dos ataques que a igreja tem sofrido, independente dos ataques que a igreja tem sido bombardeada, das injúrias, das calúnias, das perseguições, reinos se levantaram já contra a igreja, imperadores já jogou os nossos irmãos, já tentou dizimar a igreja, no caso de 65 a 68, depois de Cristo,
quando se instaurou a perseguição, e é nessa época que morreu o apóstolo Paulo, decapitado, no auge da perseguição da igreja, onde os nossos irmãos eram colocados nas areias do Coliseu, os leões, eles ficavam meses sem se alimentar, e aí aquela carreta, digamos assim, de cristãos eram colocados ali, para que os leões famintos pudessem avançar nos nossos irmãos de fé, e dilacerar, se alimentar. Imagine você, vendo o teu filho sendo devorado por um leão. Imagine você, vendo o seu irmão, o seu pai, sendo dilacerado por uma fera, e as pessoas vibrando, e festejando, e aplaudindo. Por quê, pastor Davi? Qual foi o crime? Amarem o Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. Conta-se a história, que havia momentos, Andréia, que tinha tantos cristãos na arena, que os leões, mesmo famintos, Eberson, ficavam com medo pelo acúmulo, e era forçado entrar lá dentro, pegar o leão pela juba, para que eles pudessem ser devorados. Só que quanto mais sangue era derramado nas areias do Coliseu, mais pessoas se convertiam nas arenas, nos bancos, nos lugares. Matava-se 10, nascia-se 30. Matava-se 50, nascia-se 100. Matavam 100, nascia 500. Aleluia. E eu poderia enumerar várias atrocidades que já foram feitas aos nossos irmãos. Tentaram destruir, tentaram abafar. Os países hoje islâmicos tentando destruir, acabar com a nação, o povo da cruz. Coloca-se um jaleco laranja e arranca, queima, afoga. Quantos de nós não viram vídeos assim? Tentando calar a voz da igreja. Mas quanto mais a igreja é perseguida, mais ela avança. Aleluia. Porque nós não fomos criados sobre vontade humana. Porque nós não fomos criados sob ideia da carne. A igreja foi anunciada numa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aleluia. E quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu naquela cruz do Calvário, vertendo o teu sangue precioso naquele madeiro, Ele nos deu a vitória, e é sobre o sangue de Jesus Cristo, é sobre a rocha que é o nosso Cristo, que nós estamos edificados, e pode levantar império, pode levantar reino, pode levantar perseguição, pode levantar a mídia, pode levantar o próprio inferno contra a igreja, mas nós não vamos ser destruídos, porque maior é quem está em nós, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E talvez você pensa, pastor, mas a perseguição está grande demais sobre a minha vida. Há uma enxurrada de críticas, de ataques sobre a igreja. Eu tenho uma palavra para dizer para você: escute, não vai prevalecer. No final, a vitória é nossa, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que eu e você, que a Assembleia de Deus Vila Brasília, que a Assembleia de Deus de Iporá, que a Assembleia de Deus do Campo de Iporá, que a Assembleia de Deus do Oeste Goiano, que a Assembleia de Deus, estou falando de Assembleia de Deus porque nós congregamos a Assembleia de Deus, mas isso vale para todas as outras igrejas cristãs, evangélicas também, do Estado, do Brasil, seja conhecida pela fé. Que a igreja tem que ser conhecida pela sua fé viva. A fé dos Tessalonicenses era uma fé operante, uma fé viva. Era uma fé não morta, mas uma fé eficaz, uma fé radical.
uma fé que influenciava, uma fé que marcava. Ela era conhecida pela sua fé. E a pergunta que eu lanço é que, qual é, ou em que nós somos conhecidos hoje? Em que, como igreja, nós somos conhecidos hoje? Como uma igreja cristã, como uma igreja que acredita em Jesus Cristo, como uma igreja que foi evangelizada, que conhece o poder de Deus. Como nós somos conhecidos? A igreja aos Tessalonicenses não era conhecida pelo tamanho, porque eles eram poucos ainda, não eram muitos. Não era conhecido pela sua riqueza. Não era conhecido por nada que seja extremamente humano, mas era conhecido pela sua fé. Aleluia. Pela fé. Uma fé inabalável. E quando eu falo sobre fé, a Bíblia diz que a maior definição sobre fé está lá em Hebreus, né? Que diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que certeza daquelas que se esperam. Como assim, pastor? Fé vai além das circunstâncias que lhe é apresentado. Fé é a certeza apesar das circunstâncias, apesar das evidências. A fé da igreja aos Tessalonicenses, porque a igreja aos Tessalonicenses, se nós pensarmos na rasura, em superfície, talvez eles poderiam pensar, vamos largar de mão desse negócio de ser crente. Olha só, preste atenção, eu vou tentar pensar um pouquinho como muitos pensam nos dias de hoje. Nós estávamos tranquilos aqui, depois chegou esse tal de Paulo, pregou uma palavra até bonita, nós aceitamos, e depois que nós envolvemos com os tal dos crentes, a nossa vida virou de cabeça para baixo. Nós não tínhamos perseguição, o povo deixou, virou a cara contra nós, nos perseguiu, está nos ofendendo, ninguém conversa mais conosco, houve uma divisão na família. O pai não conversa mais com o filho, a esposa não conversa com o marido, porque o marido aceitou Jesus, aquela coisa toda. Olha que luta, o povo perseguindo, o povo, uma cidade de 200.000 pessoas, pressionando uma igreja para parar com esse negócio de evangelho. Humanamente falando, eles tinham todas as evidências para querer parar, só que eu falei no início da mensagem aqui, um tempo mais cedo aqui, aos minutos atrás, que igreja não é criação de homem, foi o Senhor Jesus que estabeleceu a igreja. Aleluia. Que se fosse humano, eles largavam. É como aquela história, aquela ilustração que o nosso pastor presidente sempre conta, da pessoa, do rapaz que aceitou Jesus como Salvador. E ele chegou em casa, e ele era só ele de crente na cidade, na família, o Alessandro. E quando chegou lá, o Wilson, a família dele virou para ele, falou assim, o pai dele e a mãe dele falou para ele assim, olha, você tem que largar esse negócio de ser crente. Nunca teve isso aqui dentro da nossa família, é a primeira vez que agora você inventa com isso aí, esquece disso, larga de mão. Ele falou assim, ô pai, mãe, eu amo tanto vocês, eu obedeço tanto vocês, eu sou tão fiel a vocês, mas eu não posso mais. Ele falou, mas por que você não pode? Porque enquanto estava aqui, eu poderia até arrancar, mas agora já desceu para aqui, ó. Já está aqui. Já virou fé verdadeira. Já virou fé verdadeira. Já brotou no terreno do coração. Já tudo clareou. Virou uma fé concisa. Não é mais aqui, agora já está aqui. É essa a ideia, e é isso que a igreja aos Tessalonicenses estava vivendo. Porque se fosse uma fé, uma empolgação apenas aqui, as perseguições daquela cidade arrancava dos crentes, mas o problema é que já não estava mais aqui nos nossos irmãos lá de Tessalônica, já desceu para cá.
Aleluia. Já desceu para cá. E quando desce para cá, você enfrenta, você tem uma fé viva, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante da morte, mesmo diante da solidão, mesmo diante da angústia, mesmo diante da perseguição, mesmo diante de tudo, você ainda continua dizendo: eu posso perder tudo, posso perder familiar, posso perder amigo, posso ser desprezado, ninguém pode me convidar para nada, eu posso ser até caluniado, espancado, morto, mas eu não nego o meu Senhor Jesus Cristo, que Ele é tudo sobre a minha vida, e que um dia virá buscar a tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Policarpo, se eu não estiver enganado, um dos pais da igreja. Policarpo. Pais da igreja. Quem são os pais da igreja, pastor? Tem os apóstolos. Os sucessores dos apóstolos eram chamados pais da igreja. Sucessores dos apóstolos, pais da igreja. Aqueles que aprenderam com Pedro, com João, e aí eles passaram, esses são chamados pais da igreja. Policarpo, um pai da igreja. Se eu não me engano, é ele, eu sou ruim de memória. Conta essa história que com 80 e tantos anos, se instaura a perseguição e fala para ele: Policarpo, ou você para de pregar o evangelho, ou você vai ser condenado e vai para a fogueira. Policarpo continua ainda a obra de evangelização, levando a obra de Deus, apesar das dificuldades. E eu gosto sempre de pensar, e uma coisa vai abrindo uma janela da outra, que nós temos que rever o nosso conceito de perseguição, irmãos. Eu vejo algumas pessoas, principalmente nas redes sociais, colocando palavras de: as pessoas, a perseguição, tudo bem, muitas pessoas se levantam contra mim, mas eu vou vencer. Perseguição de não sei o quê. Eu fico olhando aquilo e penso assim: meu Deus, ele não sabe o que é perseguição. Ele não tem noção do que é perseguição do evangelho. Ele não tem noção do que é perseguição pela fé cristã. A minha vontade é de sentar e falar: meu querido, você já apanhou pelo evangelho? Certamente vai falar que não. Você já ganhou um murro na boca? Você já foi chicoteado, te amarraram, te chicotearam, até deixar você semi-morto? Certamente ia dizer que não. Você já correu, porque senão você iria morrer? Você já foi apedreiro? Não. Então nós temos que rever o nosso conceito de perseguição. Conta-se que Policarpo, diante da perseguição, continuava. O senhor de mais de 80 anos, Marlene. A ponto que deram o veredito, amarraram Policarpo numa estaca, colocaram lenha, e falaram para ele: Policarpo, negue o Senhor Jesus Cristo, é a sua última chance, ou você será queimado. O que você tem a dizer? Certamente o algoz, já com a tocha na mão, a lenha sobre os pés dele. Policarpo então pede para falar, levanta a voz e diz: eu tenho mais de 80 anos, toda a minha vida eu servi a Jesus, Ele sempre esteve comigo, Ele nunca me deixou, Ele nunca me abandonou. Não é agora que eu vou abandonar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi queimado vivo, morreu, mas está com o amado da sua alma no céu de glória. Policarpo encontrou o amado da sua alma. Esta é uma fé viva. É uma fé que nós devemos imitar, é uma fé que nós devemos cultivar, é uma fé que mesmo diante do calor da perseguição, eu continuo acreditando no poder do Evangelho, no poder da salvação, na Bíblia Sagrada e na volta do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem aguarda esta volta, levanta a tua mão aí e adora o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor.
E eu finalizo com 2 minutos. Eu finalizo. Que a igreja aos Tessalonicenses é uma igreja modelo. Eu tenho que imitar a fé dos Tessalonicenses, de que elas são um perfil e um modelo para nós hoje, como um testemunho de uma nova vida em Cristo Jesus e seus efeitos. Aleluia. O impacto da presença do Evangelho naquela comunidade, eu quero que você preste atenção, eu vou finalizar isso aqui agora. Produziu mudanças visíveis e constatáveis na vida dos novos cristãos. Se você olhar o texto, diz, do capítulo 1 a 10, Paulo dizendo que há prova de que vocês deixaram inclusive os ídolos. Sabe o que aquela igreja fez? Abandonou os ídolos, Eni. Eles aceitaram Jesus como Salvador, preste atenção. E a primeira coisa que eles fizeram foi abandonar a idolatria daquela cidade. Abandonou a imoralidade daquela grande cidade aos Tessalonicenses. Onde o pecado, por exemplo, da prostituição era tamanho que havia sido legalizado pelo Estado. Preste atenção. Prostituição era legal na cidade dos Tessalonicenses. O dinheiro de prostituição custeava templos idólatras. Havia as prostitutas e prostitutos cultuais. E no meio dessa perversidade imoral é que tem a igreja aos Tessalonicenses. E sabe o que aconteceu com eles? Eles abandonaram toda a prática que os caracterizava como ímpios. Agora o Evangelho mudou a vida dos Tessalonicenses. Abandonaram as tradições idólatras. Aguardavam a volta do Senhor Jesus Cristo. O testemunho era muito intenso. Coloca aí para mim para finalizar, Kaique. 1 Tessalonicenses 1, 7. De maneira que fostes exemplo. Preste atenção, você sabe o que eu tenho que aprender com a igreja de Tessalonicenses? A ser exemplo. Exemplos de homens e mulheres de Deus, que andam na contramão do mundo. Deus nos chamou para ir na contramão dessa sociedade que nós estávamos vivendo. Cerca de 200.000 pessoas eram idólatras, prostitutos, caminhavam num curso, mas a igreja aceitou o Senhor Jesus, viveu o Evangelho, e agora, como diz lá em Efésios capítulo 2, que estava andando segundo o curso do príncipe da maldade, mas agora aceitaram a Jesus Cristo, a graça de Jesus veio sobre a sua vida, e agora eles não mais caminham para o inferno, mas agora caminham para o céu, contramão da sociedade. Deixa eu contar algo aqui para você. Fica de pé comigo, por favor. Coloca aí para mim, Kaique. 2 Coríntios 5,17. Eu vou encerrar essa mensagem agora com esse versículo e uma oração. Porque hoje muitos têm vivido e pregado o Evangelho sem mudança. Um Evangelho light. Um Evangelho que não confronta a sua forma de viver. De que se você vivia uma vida de pecado, continue na vida de pecado. Hoje é a mensagem. De que você era idólatra, você só muda o ídolo. Para de curvar diante de alguns ídolos feitos de gesso, de barro, e começa a idolatrar, por exemplo, o ídolo do dinheiro, da fama, da glória e do poder. Agora eu quero que você preste atenção, que o encontro do Evangelho deve proporcionar mudanças, como diz aqui em 2 Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo, que escreveu às Tessalonicenses, escreve também à igreja de Corinto, dizendo, assim que,
Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que, ou seja, por causa de estar em Cristo, tudo se fez novo, bendito seja o nome do Senhor. João capítulo 3, versículo 3, Jesus falou: em verdade eu te digo, que se não nascer de novo, aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Se nós quisermos ver o reino de Deus sendo manifestado na nossa vida, aqui em vida e no final, no porvir, eu preciso entender que eu preciso mudar de vida, deixar as práticas pecaminosas, independente que a sociedade diz, o que eu tenho que fazer. Não é a sociedade pecaminosa que manda na minha casa, não é a internet, não é as mídias podres que mandam na minha família, que mandam na minha alma, que mandam na minha forma de vestir, na minha forma de falar. É o Evangelho, é a palavra de Deus, é o que a Bíblia diz, que define a minha vida, porque eu não sou deste mundo, há uma pátria que me espera, eu espero a volta do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração nessa noite, quero orar com você. Aleluia. Vou orar com você agora. E o meu desejo é que você saia daqui e oxalá que você perca alguns minutos de sono quando você for dormir pensando nessa mensagem. O meu desejo é que você acorde de madrugada ou amanhã venha pensar o dia inteiro sobre a mensagem de hoje, pensando o que eu posso mudar na minha vida. E que nós possamos cada dia mais parecer com a imagem de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus nessa noite, eu te agradeço, Senhor, pela fé viva do Evangelho. Eu te agradeço pela fé viva da palavra de Deus. Eu te agradeço porque o Senhor é o Deus fiel. Eu te agradeço porque há uma promessa do Senhor dizendo que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te agradeço porque o Senhor nos chamou para uma viva esperança. E eu faço uma oração muito sincera na Igreja Assembleia de Deus Vila Brasília, que possamos imitar a fé dos nossos irmãos tessalonicenses, que apesar da adversidade, acreditavam na sua volta, criam no poder do teu sangue, e que a fé seja conhecida, não só aqui na Avenida Bruxelas, não só aqui na Vila Brasília, mas onde ouvir o nome, onde tiver uma pessoa, possa ser conhecido pela fé autêntica e verdadeira. Eu clamo nessa noite por um avivamento, um despertamento sobre a tua igreja. Oh, querido Deus, tu és o Senhor desta igreja. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Que todos digam: Deus te abençoe. Abraça o seu irmão aí.